ficar rodando ali meia hora, 40 minutos do mesmo jeito, isso não educa os cavalos. O pessoal monta muito, às vezes, da mesma maneira quando o cavalo está acertando e quando ele está errando, né? E a gente tem que preocupar em fazer, em montar a cavalo de uma maneira que o cavalo perceba, né, quando ele acertou e quando ele errou. O que eu quero dizer? O cavaleiro tem que mudar. Então, se o cara está montando a cavalo, o cavalo está pesando na boca dele. O cavaleiro continua com a mesma atitude, com a mesma pressão na mão, com a mesma pressão na perna. O cavalo de repente fica leve, ele continua com a mesma pressão na mão, a mesma pressão na perna. O que eu quero dizer? A gente tem que aprender a definir para o cavalo as consequências de tudo. Quando ele acerta, eu tenho que aliviar, e quando ele erra, eu tenho que fazer alguma coisa. A correção não é uma coisa, não necessariamente é punitiva, né? Eu só tenho que ter alguma ação para o cavalo entender que aquilo foi um erro. Então eu vou dar um exemplo, como que eu gosto de fazer. Se o meu cavalo está certo, a minha mão está parada no pescoço do cavalo, aqui ó, leve, sem apertar os dedos na rédea, tá? As minhas pernas estão descidas, sem fazer pressão. O meu cavalo errou, ele piorou no equilíbrio, ele foi um pouco para cima da minha mão. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar um pouquinho esse contato, sem puxar o cotovelo para trás. Eu aumento o contato, fecho mais os dedos na rédea, entro um pouquinho com as pernas nesse cavalo. Ele alivia o contato na minha mão, ele transfere o peso um pouco para trás, e imediatamente o que eu faço? Eu cedo a rédea, eu alivio para ele essa rédea e alivio as pernas. Então eu falo que quando eu estou com a mão aqui, ó, nessa posição, eu estou no ponto morto, eu estou no neutro, eu não estou influenciando o meu cavalo. E ele começa a perceber que toda vez que ele acerta, eu faço isso. Então eu zero a minha ação aqui das mãos e das pernas. E ele começa a buscar essa posição sempre, porque ele percebe que ali é mais confortável para ele, né? Então isso é um exemplo bem simples. São várias as situações, várias as maneiras de corrigir, de fazer tudo, mas eu sempre vou voltar para esse ponto morto aqui, para o neutro do cavalo. Eu dou a correção que eu preciso dar, eu faço o que eu preciso, dou o comando que eu preciso dar e volto a mão para esse lugar. Então é um exemplo para ficar fácil das pessoas entenderem, né? Que a gente tem que montar mais a cavalo, né? Ser menos passageiro em cima dos cavalos, né? Essa coisa de sentar e ficar rodando ali meia hora, 40 minutos do mesmo jeito, isso não educa os cavalos. Isso não constrói nada. Então vamos ficar ligados aí nessa dica, viu? Aí eu vou explicar como que eu ensino tudo pra vocês. Parou. Vai levantando a rédea. Aí pronto. Levanta. Bate as pernas. Ele foi, a perna que entra.